Amadas irmãs Amém. e irmãs, Gracia y paz, amados hermanos y hermanas. é um privilégio estarmos juntos. Es un privilegio estar juntos. É uma clara sensação de que o Senhor está nos sustentando Tenemos la sensación que el Señor nos está sustentando, e ainda que o inimigo também tenha atacado. aunque el enemigo también ha atacado. Acabei de sentir uma forte dor no estômago Acabo de sentir un fuerte dolor en mi estómago e me fui ao banheiro, y me fui al baño, mas o Senhor está cuidando de mim também. mas el Señor me está cuidando. Amém. Celso acabou de orar por mim, também por uma Celso acabó de orar por mí, también mi hermano Jaime, Nós cremos que Deus ouve as orações. y creemos que el Señor oye nuestras oraciones. Amém. Confiando no Senhor, vamos avançar. Confiando en el Señor, vamos a avanzar. Graças a Deus que o Celso tem complementado, aplicando a palavra a aspectos práticos. Gracias al Señor que Celso ha complementado aplicando la palabra a aspectos prácticos. Como ele é daqui da região e conhece melhor vocês, Como él es de aquí de la región y los conoce mejor a ustedes, eu me sinto mais confortável de que ele esteja fazendo essa parte. yo me siento más confortable, más a gusto de que él está haciendo esta parte. E o meu encargo tem sido falar mais sobre princípios, Y mi encargo ha sido hablar más sobre los principios, especialmente voltarmos ao princípio. de regresar al principio. Claro que sempre fazemos aplicações práticas. Claro que siempre hacemos aplicaciones prácticas. Vamos voltar em Mateus 19, Vamos a mirar Mateo 19, versículos de 3 a 8, versículo de 3 a 8. del 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Duas vezes Jesus menciona a palavra princípio nesse texto. Dos veces Jesús menciona la palabra principio en este texto. Primeira, ele confronta. Vocês não têm lido? En la primera él confronta. ¿Ustedes no lo han leído? Ele sabia que esses judeus liam as Escrituras, Él sabía que estos judíos leían las escrituras, mas eles se esqueceram do princípio. mas ellos se olvidaron del principio. Todas as heresias, Todas las herejías, todos os desvios, todos los desvíos, sua raiz está quando ignoramos o princípio. su raíz está cuando ignoramos el principio. E isso estava acontecendo aqui. Y esto estaba sucediendo aquí. Eles estão procurando um meio de confirmar os desejos do seu coração duro. Y ellos están queriendo confirmar el deseo de su corazón endurecido. Era uma armadilha que eles estavam preparando para Jesus. Era una trampa que ellos estaban preparando para Jesús. Mas ao mesmo tempo havia uma busca para uma justificação para se apartar da sua mulher. Y a la vez estaban buscando una justificación para apartarse de su esposa. Jesus responde: vocês não têm lido Jesús responde, ¿ustedes no han leído o que Deus operou desde o princípio? lo que Dios operó desde el principio? Então, se quisermos conhecer a vontade de Deus, Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, não podemos tomar forma desse século. no podemos tomar la forma de este siglo. Temos que voltar ao que era desde o princípio. Tenemos que regresar a lo que era desde el principio. Lá encontramos a vontade de Deus Ahí encontramos la voluntad de Dios para todos os tempos. para todos los tiempos. Fora disso, Y fuera de esto, encontramos a dureza do coração do homem, encontramos la dureza del corazón del hombre, procurando desculpas buscando excusas
para quebrar a vontade de Deus para quebrantar la voluntad de e Dios fazer sua própria y vontade. hacer su propia voluntad. Nós sabemos que João foi aquele discípulo mais íntimo de Jesus. Sabemos que Juan fue el discípulo más íntimo de Jesús E ele também foi o último a morrer. y este fue el último en morir. Ele estava costurando as redes da obra de Deus. Él estaba cosiendo las redes de la obra de Dios. Quando Pedro, Paulo e os demais já tinham morrido, Cuando Pedro, Pablo y los demás ya habían muerto, muitas heresias estavam surgindo, muchas herejías habían surgido, falsos obreiros, falsos obreros, falsos ensinamentos. falsas enseñanzas. Estava surgindo um movimento chamado gnosticismo. Estaba surgiendo un movimiento llamado gnosticismo. Eles buscavam as coisas, um nível de sabedoria mais elevado, Ellos buscaban un nivel de sabiduría mucho más elevado, experiências sobrenaturais, experiencias sobrenaturales e ignoravam as coisas simples, e ignoraban las cosas sencillas, sobretudo a vida humana. sobre todo la vida humana. Eles buscavam uma espiritualidade Ellos buscaban una espiritualidad desumanizada. deshumanizada. E isso é uma obra do inimigo. Y esto es una obra del enemigo, Porque o princípio de Deus que el principio de Dios, é que o Filho de Deus se fez homem. que el Hijo de Dios se hizo hombre. Então nós encontramos a obra do Espírito Santo Entonces encontramos la obra del Espíritu na Santo humanidade. y la humanidad. Ele não está anulando a humanidade, Él no está anulando la mas humanidad, está dando graça para o homem más está dando gracia para el hombre viver uma vida que agrada a Deus, vivir una vida que agrade a Dios, sem negar a humanidade. sin negar la humanidad. Então quando João começa a escrever, Entonces cuando Juan empieza a escribir no seu evangelho, su evangelio, você lembra como é que começa o evangelho de João, capítulo 1? ¿recuerdan cómo comienza el evangelio de Juan capítulo 1? Alguém lembra? En el principio era el verbo. No princípio era o verbo. En el principio era el verbo. O verbo estava com Deus El verbo estaba con Dios e o verbo era Deus. y el verbo era Dios. Ele estava no princípio com Deus. Él estaba en el principio con Dios. Veja o apóstolo João, Entonces vemos al apóstol Juan, como ele está trabalhando para costurar as redes da obra de Deus, cómo él está trabajando para coser las redes de la obra de Dios, chamando o seu povo para olhar o que era desde o princípio. llamando al pueblo para mirar a lo que era desde el principio. Depois ele escreve a sua primeira epístola. Después él escribe su primer epístola. Você lembra como é que ele começa? O capítulo 1, verso 1. ¿Y ustedes recuerdan cómo comienza el capítulo 1, verso 1? O que era desde o princípio, Lo que era desde el principio, novamente ele está voltando ao princípio. nuevamente él está regresando al principio. O que ouvimos, Lo que oímos, o que vimos, lo que vimos com os nossos próprios olhos, con nuestros propios ojos, o que contemplamos com as nossas mãos, lo que contemplamos con nuestras manos, perdão, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam perdón, lo que contemplamos y nuestras manos palparon a respeito do verbo da vida. respecto al verbo de la vida. O que vimos e ouvimos, Lo que vimos y oímos, isso vos anunciamos. esto os anunciamos. Ele não anunciou coisa nova. Él no anunció algo nuevo. Ele está chamando a gente a voltar ao que era desde o princípio. Él nos está llamando para que regresemos al principio. Como é que começa a Gênesis? ¿Cómo es que comienza Génesis? O capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Quem que lembra? Aí está o Espírito Santo de novo, Ahí está el Espíritu Santo de nuevo, mostrando como Deus começa no princípio. mostrando cómo Dios comienza en el principio. Poderíamos mencionar várias passagens da Bíblia Podemos mencionar varios pasajes de la Biblia onde tudo começa com o princípio. donde todo comienza con el principio. E também podemos mostrar Y también podemos mostrar que todos os desvios do povo de Deus que todos los desvíos del pueblo de Dios é quando ignoramos o princípio. es cuando ignoramos el principio. Inclusive, já que estamos falando de 1 João, Inclusive ahora que estamos hablando de Primera de Juan, vou aproveitar para citar mais um versículo. voy a aprovechar para citar más un versículo. Quando ele está falando do anticristo que viria, Cuando él está hablando del anticristo que vendría, capítulo 2, 24, capítulo 2, 24, ele vai dizer: permaneça em vocês él va a decir, permanezcan en ustedes o que vocês ouviram desde o princípio. lo que ustedes oyeron desde el principio.
Se o que vocês ouviram desde o princípio Si lo que ustedes oyeron desde el principio permanece em vocês, permanece en ustedes, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Aí está João insistindo com o princípio. Ahí está Juan insistiendo con principios Ele aprendeu isso com Jesus. y aprendió esto con Jesús. Quando Jesus está respondendo aos fariseus que tentaram aí. Cuando Jesús está respondiendo a los fariseos que lo tentaron, Se vocês permanecerem no que foi falado desde o princípio, si ustedes permanecen en lo que fue hablado desde el principio, aquilo que vocês ouviram desde o princípio, aquello que ustedes oyeron desde el principio, vocês permanecerem em tudo que é do princípio, si ustedes permanecen en todo lo que es desde el principio, também permanecerão no Pai e no seu Filho. también permanecerán en el Padre y en su Hijo. Então, qual é a intenção do inimigo? Entonces, ¿cuál es la intención del enemigo? Nos empurrar para longe do que é desde o princípio. Empujarnos a lo que es lejos de lo que es del principio. Quantas heresias têm surgido? ¿Cuántas herejías han surgido? Quantos desvios? ¿Cuántos desvíos? Porque ignoramos o que era desde o princípio. Porque ignoramos lo que era desde el principio. Temos a vaidade de achar que somos melhores do que os nossos pais na fé. Y nos envanecemos pensando que somos mejores de lo que son nuestros padres en la fe. Nós temos pelo menos 2000 anos de história da igreja. Nosotros tenemos por lo menos 2000 años de la historia de la E iglesia. achamos que nós somos melhores que eles. Y creemos que somos mejores que ellos. É um espírito de engano. Esto es un espíritu de engaño. Temos alguns princípios para sermos guardados de heresia. Tenemos unos principios para que seamos guardados de cualquier herejía. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Primero, la autoridad de las Escrituras. Segundo, o Espírito Santo. Segundo, el Espíritu Santo. Porque o Espírito Santo nunca vai nos guiar a algo contra as Escrituras. Porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar en algo contra las Escrituras. Nós temos a tradição da igreja. Y tenemos la tradición de la Se iglesia. eu me refiro ao legado que herdamos Yo me refiero a un legado que heredamos por cerca de 2000 anos por de história cerca da igreja. de 2000 años de historia. E temos hoje a comunhão do corpo de Cristo. Y tenemos hoy la comunión del cuerpo de Cristo. Todo assunto novo que apareça, Todo asunto nuevo que aparezca, por mais maravilhoso que pareça por ser, más maravilloso que parezca ser, pode ser um gnosticismo moderno. puede ser un gnosticismo moderno, Algo muito sobrenatural, algo muy sobrenatural, parece uma revelação muito profunda, parece una revelación muy profunda, mas pode ser um engano. pero puede ser un engaño. Então precisamos olhar esses 4 princípios. Entonces necesitamos observar estos 4 A principios. autoridade das Escrituras. La autoridad de las As Escrituras. Escrituras respondem a elas mesmas. Las Escrituras se responden a sí mismas. E a heresia surge quando você tira um texto Y la herejía surge cuando tú quitas un texto fora do contexto. fuera del contexto Você torna aquilo como uma verdade. y tú tornas aquello como una verdad. Certa vez o irmão Dino dizia: Cierta vez el hermano Gino decía, se alguém pegar uma peça de um motor si alguien coge la pieza de un motor e diz isso aqui é o motor, essa peça é o motor, y dice, esta pieza es el motor, isso é um equívoco. esto es una equivocación. Assim acontece com a heresia. Así acontece con las herejías. Você salta um texto fora do contexto Tú quitas un texto fuera de contexto e diz que isso aqui é a verdade. y dices que esto es la verdad. Então isso é uma heresia. Entonces esto es una herejía. Qualquer ponto da Bíblia Cualquier punto de la Biblia, que se torna algo mais forte si se torna algo más do fuerte que todo o contexto, que todo el contexto, isso é uma heresia. esto es una herejía. Foi assim que Satanás trabalhou, Fue así que Satanás trabajó tentando Jesus lá no deserto. tentando a Jesús en el desierto. Como Jesus usou a verdade para responder ao diabo, Pero como Jesús usó la verdad para responder al diablo, então o diabo usou textos isolados das Escrituras el diablo usó textos aislados de las Escrituras para tentar Jesus. para tentar a E Jesús. Jesus sempre respondeu no seu contexto, Y Jesús siempre contestó en el contexto, fazendo-nos voltar ao que era desde o princípio. haciéndonos regresar a lo que era desde el principio. Nós estamos num tempo muito difícil. Nosotros estamos en un tiempo muy difícil.
Por um lado, somos analfabetos da Bíblia, Por un lado, somos analfabetas de la Biblia. conhecemos poucas escrituras. Conocemos muy poco las E escrituras somos fácil de torcer as escrituras. y fácilmente desviamos las escrituras. Conhecemos pouco o ministério do Espírito Santo, Conocemos muy poco del ministerio del Espíritu Santo. conhecemos pouco da história da igreja. Conocemos muy poco de la historia de la iglesia Temos uma fraqueza maior, y tenemos una debilidad mayor. confiamos em nós mesmos. Confiamos en nosotros mismos. E aí somos rápidos em produzir coisas novas. Y ahí somos muy rápidos en reproducir cosas nuevas. Tem que ter muito cuidado com novidades. Hay que tener mucho cuidado con las novedades. Não só em relação à vida espiritual, No solo en relación a la visión, a la vida espiritual, mas em relação a qualquer coisa da vida. más en relación a cualquier cosa de la vida. No Brasil agora há um carro que estão forçando muito para vender. En Brasil hay un carro que están Tentando vendê-lo. promoviendo mucho para venderlo. Mas há uma coisa nova. Más es algo nuevo, É uma marca nova es una marca nueva, de um outro país. vino de otro país. Então o que os brasileiros mais experientes estão fazendo? Y entonces, ¿qué están haciendo los brasileños con más experiencia? Não estão empolgados. No están animados. O preço é muito bom, El precio es muy bueno, garantia de 5 anos. con garantía de 5 años. E o aspecto, o design é lindo, Y el diseño es muy lindo, mas é uma coisa nova. pero es algo nuevo. Então os experientes estão falando, Más los que tienen experiencia dicen, vamos dar um tempo, vamos a darnos un tiempo, esperar passar pelas provas esperar que sea probado para ver se é bom mesmo. para saber si realmente es tan bueno. Ou seja, as pessoas mais experientes O sea que las personas con más experiencia não são empolgadas. no se animan fácilmente. Elas têm experiência com a vida. Ellos tienen experiencia con la vida. Surgem tantas coisas na ciência, Surgen tantas cosas en la ciencia, na medicina en la medicina e em muitas outras coisas. y en muchos otros aspectos. As pessoas mais empolgadas Las personas más animadas agarram as novidades. agarran todo lo nuevo Demora tempo para entender que isso é um desvio. y se demoran mucho tiempo para entender que son desvíos. Só que quando você acordar que é um desvio, Y cuando tú despiertas y te das cuenta que es un desvío, há um dano que às vezes não pode reparar. a veces hay un daño que no se puede reparar. É melhor ser conservador. Entonces es mejor ser conservador. Melhor que as coisas sejam provadas pelo tempo. Es mejor que las cosas sean probadas por el tiempo. Deus nos ajude. Dios nos ayude. João era um homem maduro Juan era un hombre maduro e ele está falando palavras muito simples. y él está hablando palabras muy sencillas Ele está nos chamando a voltar para o y princípio. él nos está llamando a regresar al principio. Agora é interessante que nesse movimento gnóstico Ahora, interesante que en este movimiento gnóstico havia uma insistência había una insistencia de anular a humanidade, de anular a la humanidad, inclusive de proibir o casamento inclusive de prohibir el matrimonio e proibir a vida sexual. y prohibir la vida sexual. Ou seja, em nome da espiritualidade, O sea que en nombre de la espiritualidad temos que renunciar às coisas boas que Deus nos deu. como tenemos seres que renunciar a las cosas buenas que Dios nos dio. humanos. E isso é um equívoco. Y esto es una equivocación. Ninguém pode viver uma vida em plenitude ¿Y quién puede vivir una vida en plenitud, anulando sua própria humanidade. anulando su propia humanidad? É impossível. Esto es imposible. Vai gerar crise psicológica, Va a crear una crisis psicológica, crise de identidade, crisis de identidad, muitos tipos de problemas. muchos tipos de problemas. Então que Deus nos ajude a achar o equilíbrio Que el Señor, que Dios nos ayude a hallar el equilibrio em todas as coisas. de todas las cosas. Os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus. Los fariseos hicieron esta pregunta para Jesús. O homem pode repudiar sua mulher por qualquer motivo? ¿El hombre puede repudiar a su mujer por cualquier motivo? E Jesus está respondendo. Y Jesús está respondiendo. Vocês não leram o que Deus disse lá no princípio? ¿Ustedes no leyeron lo que Dios dice desde el principio? Deus não fica mudando suas palavras. Dios no queda cambiando sus palabras. Em Gênesis encontramos as sementes da vontade de Deus. En Génesis encontramos las simientes de la voluntad de Dios. E no Antigo Testamento encontramos Deus regando essas sementes. Y en el Antiguo Testamento encontramos a Dios regando estas simientes. Então
Nos evangelhos temos uma árvore. Entonces en los evangelios tenemos un árbol. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Jesús habló, yo soy la vid verdadera. Depois essa árvore produziu muitos frutos. Después este árbol produjo muchos frutos. Esses frutos somos nós, a igreja do Senhor. Esos frutos somos nosotros, la iglesia del Señor. Nós temos os evangelhos e as cartas de Paulo, Nosotros tenemos los evangelios y las cartas de Pablo, que são as explicações da obra de Deus nessa árvore. que son las explicaciones de la obra de Dios en este árbol. E no Apocalipse teremos uma grande colheita. Y en el Apocalipsis tenemos una gran cosecha. Que equilíbrio, não? Que equilíbrio. Qué equilibrio, ¿no? E em João 15 diz que o Pai está sempre podando as varas. Y en Juan 15 dice que el Padre siempre está podando los árboles. As varas que dão fruto, Las varas que dan fruto, ele poda ou quita para poder dar mais fruto. Él las poda para que den más fruto. Mas as que não dão fruto, ele corta e lança no fogo. Y las que no dan fruto las corta y las lanza al fuego, Porque estão roubando a vida da videira. porque están quitándole la vida a la vid. Se nós somos varas que produzem frutos, Si nosotros somos varas que producimos frutos, Deus, no. se produzimos, Deus vai nos limpar para produzir mais fruto ainda. Dios nos va a limpiar para producir mucho más fruto. Assim é a obra de Deus no nosso casamento. Así es la obra de Dios en nuestro matrimonio. Está sempre podando, sempre limpando Él siempre nos está podando, limpiando daquelas coisas que estão roubando a vida de aquellas cosas que están robando la vida para que possamos produzir mais fruto ainda. para que podamos producir más fruto aún. Sempre vai nos chamar para o que era desde o princípio. Siempre nos está llamando para lo que era desde el principio. É estranho esses judeus perguntaram a Jesus Extraño que estos judíos preguntaran a Jesús se é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo. si es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier motivo, Porque a vontade de Deus já estava muito clara do princípio. porque la voluntad de Dios estaba muy clara desde el principio. E ele repetiu essa vontade dele em várias ocasiões. Y él repitió esta voluntad de él en varias ocasiones. Agora, por que o homem está insistindo nessa pergunta? Entonces, ¿por qué el hombre está insistiendo en esta pregunta? Por causa da dureza do seu coração. Por causa de la dureza de su corazón. Já dizia Jeremias, Ya decía Jeremías que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Quem poderá conhecê-lo? ¿Quién podrá conocerlo? Ou seja, não podemos confiar em nosso coração. Así que no podemos confiar en nuestro corazón. Temos que considerar Tenemos que considerar que quando estamos sozinhos, que cuando estamos solos, estamos muito mal acompanhados. estamos muy mal acompañados. Somos nuestro propio peor enemigo. E olha, Amén. o livro de Malaquias, En el libro de Malaquías, capítulo 2, capítulo 2, vamos ver o versículo 10 a 16. hermanitos, Malaquías, Malaquias 2, de 10 a 16. Malaquías 2, del 10 al 16. ¿Lo leo? Sí, ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera
y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Esse livro foi escrito no tempo de Neemias, Este libro fue escrito en el tiempo de Nehemías, depois que o povo voltou do cativeiro de Babilônia. después de que el pueblo regresó del cautiverio en Babilonia. Mas quando eles estavam em Babilônia, Mas cuando ellos estaban en Babilonia, se esqueceram da vontade de Deus no princípio se olvidaron de la voluntad de Dios desde el principio e passaram a praticar o que eles aprenderam com o povo pagão em Babilônia. y empezaron a practicar lo que ellos aprendieron con un pueblo pagano, que era Babilonia. Agora eles estão reclamando porque que Deus está disciplinando eles. Y ahora ellos están reclamando porque Dios los está disciplinando. Esse livro tem algo tão especial Este libro tiene algo tan especial porque eles acreditavam que Deus estava errado. porque ellos creían que Dios estaba equivocado. O Senhor falava para eles: eu amei vocês. El Señor hablaba: yo los he amado. Você tem nos amado? ¿Tú nos has amado? Quando nos amou? ¿Cuándo nos amaste? Toda vez que Deus fala algo, Toda vez que Dios habla algo, eles estão reprovando o Senhor. ellos están reprobando al Señor. E isso revela uma obsessão. Y esto revela una obsesión. Obsessão é algo pior do que a mentira. La obsesión es algo peor que la mentira, Porque quando alguém mente, ele sabe que está mentindo. porque cuando alguien miente sabe que está mintiendo. Mas se ele mente demasiadamente, Mas si él miente siempre o todo el tiempo, ele começa a acreditar que essa mentira é verdadeira. entonces empieza a creer que esta mentira es verdadera. E agora ele vai querer que os outros acreditam que isso é verdade. Y ahora va a querer que los otros crean que esto es verdad. E era isso que está passando nesse texto. Y esto es lo que está pasando en este texto. Eles abandonaram suas esposas Ellos abandonaron a sus esposas e arrumaram outras mulheres. y cogieron otras mujeres. E agora estão querendo se defender. Y ahora se están defendiendo. Por que Deus não está nos abençoando mais? Y porque Dios no nos está bendiciendo más. E eles estavam ali nos cultos chorando, gemendo. Y ellos estaban en los cultos llorando y gimiendo. Deus fala que não vai ouvir mais as orações. Y Dios les habla que no les va a oír más las oraciones. Mas por quê? ¿Pero por qué? E o Senhor fala: eu fui testemunho da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Dios está diciendo: yo soy testigo de la alianza que hiciste con la mujer de tu juventud. Quase sempre quando vamos preparar as bodas, Casi siempre cuando estamos preparando una boda, os noivos se preocupam com os convidados, los novios se preocupan por los invitados, quantos vão convidar. cuántos van a invitar, E aí procura um bom lugar, y buscan un buen lugar, faz os cálculos, quanto podem gastar, hacen los cálculos de cuánto van a gastar, cuida de todas as coisas. cuidan de todas las cosas Mas às vezes esquece do principal convidado, y a veces se olvidan del principal invitado, que é o Senhor. y es el Señor. Estou muito preocupado em agradar a sociedade. Están muy preocupados para agradar a la sociedad. Qual é a vontade de Deus no matrimônio? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio? Como deveria ser as bodas? ¿Cómo deberían ser las bodas? Qual é a vontade de Deus desde o princípio? ¿Cuál es la voluntad de Dios desde el principio? O Senhor está falando para eles. El Señor les está hablando. Vocês esqueceram de mim no matrimônio. Ustedes se olvidaron de mí en el matrimonio. Esqueceram da aliança do matrimônio. Olvidaron la alianza del matrimonio. Mas eu fui testemunha da aliança do seu casamento Pero yo fui testigo de la alianza de su matrimonio. naquele dia que fizeram os votos. Aquel día que hicieron los votos. Então se repreendeu duramente. Entonces Él los reprende duramente. Quando eles se arrependerem, Cuando ellos se arrepientan despedir as mulheres estranhas y despedir las mujeres extrañas e voltar para a mulher da sua y mocidade. para regresar a la mujer de su Quando ele juventud. fala, porque eu odeio o divórcio. Porque yo odio el divorcio. Aí vem os fariseus que se acham mestres Entonces ahí vienen los fariseos que se creen e maestros perguntam para Jesus: y preguntan para Jesús: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo?
Será que o senhor mudou de opinião? ¿Será que el Señor cambió su opinión? O senhor fala, vocês não leram o que foi escrito desde o princípio? El Señor habla, ¿ustedes no leyeron lo que fue escrito desde el principio? No princípio Deus criou homem e mulher, En el principio Dios creó hombre y e mujer. foi dito, o homem deixará seu pai e sua mãe, Y fue dicho, el hombre dejará a su padre y a su madre iniciar a sua mulher, y se unirá a su mujer. não as suas mulheres, No es sus mujeres, mas a sua mulher, mas es su mujer. e os dois se tornarão uma só carne. Y los dos se tornarán una sola carne. Aí vem aqueles homens cheios de obsessão Y entonces vienen estos hombres obsesivos e vão querer usar as escrituras. y quieren usar las escrituras. Você está vendo? ¿Lo están viendo? Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio? Y entonces, ¿por qué fue que Moisés mandó dar carta de divorcio? Jesus diz, não, Moisés não mandou. Y Jesús dice, no, Moisés no lo mandó. Essa é a interpretação de vocês. Esta es su interpretación. Moisés permitiu, Moisés permitió por causa da dureza do coração. por causa de la dureza de su corazón. Mas no princípio não foi assim. Pero en el principio no fue así. Se você estudar um pouco da história da igreja, Si estudias un poco de la historia de la iglesia, vai descobrir que os grandes hereges vas a descubrir que los grandes herejes antes eram homens de Deus. antes eran hombres de Dios. Presta atenção nisso. Presten atención a esto. Mas o inimigo semeou vaidade, Pero el enemigo sembró vanidad, orgulho, orgullo, competição competencia e essa tendência de querer ser protagonista, y esa tendencia de querer ser un protagonista, ser estrela. ser una estrella. O inimigo soprou coisas novas, Y entonces el enemigo sopló cosas nuevas esses homens abraçaram. que estos hombres las acogieron. E agora eles vão usar as escrituras Y ahora ellos van a usar las para escrituras defender suas heresias. para defender sus herejías. Antes de ser um grande herege, Antes de ser un gran hereje, eram bons homens. eran buenos Tem que hombres. ter muito cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Considere a autoridade das escrituras. Consideren la autoridad de las escrituras. Considere o Espírito Santo nas escrituras. Consideren el Espíritu Santo en las escrituras. Considere o legado da igreja. Consideren el legado de la iglesia. São 2000 anos de história da igreja. Son 2000 años de historia de la iglesia. Que ninguém pense que é superior a 2000 anos de história da igreja. Que nadie piense que es superior a 2000 años de historia. Porque o primeiro que se sentiu superior, Porque el primero que se sintió superior, Deus o lançou dos céus para a terra. Dios lo lanzó de los cielos para la tierra Se tornou Satanás. y se tornó Satanás. Considere a comunhão do corpo de Cristo. Considere la comunión del cuerpo de Cristo. Se surgirem coisas novas, Si surgen cosas nuevas, chame os irmãos mais experientes. llame a los hermanos más Vamos experimentados. conferir com as escrituras. Vamos a revisar y a comparar con las Para escrituras sermos protegidos de enganos para ser protegidos de engaños e não levar a igreja ao sofrimento. y no llevar a la iglesia al sufrimiento. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Temos aí duas escolas de rabinos. Tenemos dos escuelas de rabinos. Um se chamava Rileu Uno se llamaba Rileo e o outro Samimai. y el otro Samimai. O primeiro entendi que poderia sim repudiar a mulher por qualquer motivo. El primero entendía que podía repudiar a la mujer por cualquier motivo. E claro, Y claro, como disse o apóstolo Paulo, como dice el apóstol Pablo, no final dos tempos as pessoas terão um comichão no ouvido, al final de los tiempos las personas tendrán comezón de oídos. vão querer juntar mestres que falam coisas que agradam o seu coração. Van a querer juntar maestros que hablen cosas que agradan a su corazón. Então é muito melhor ouvir Rileu Era mucho mejor oír a Rileo se queremos agradar a carne, si queremos agradar a la carne nos conformar a esse mundo. y conformarnos a este mundo. Agora, se queremos a vontade de Deus desde o princípio, Pero si queremos la voluntad de Dios desde el principio, Jesus apontou Jesús apuntó que Shamai estava certo. que Shamimai estaba cierto. Ele aponta o único motivo para poder haver um divórcio. Él apunta al único motivo en el que puede haber un divorcio. Porque o casamento reflete o relacionamento da Trindade. Porque el matrimonio refleja el relacionamiento entre la Trinidad.
Os homens estavam quebrando a sua aliança com Deus, Los hombres estaban quebrando su alianza con Dios, aquela aliança que ele plantou lá no Éden. aquella alianza que él plantó en el Edén. Mas Malaquias fala também das alianças, no plural. Pero Malaquías también habla de las alianzas en el plural, Porque houve a aliança edênica, ou seja, no Éden, porque hubo la alianza edénica, que es en el Edén, com Adão e Eva. con Adán y Eva, E depois que eles pecaram, y después que ellos pecaron, Deus fez uma nova aliança com Adão. Dios hizo una nueva alianza con Adán. Depois surgiu a aliança com Noé. Después surgió la alianza con Noé. Depois que houve aquele dilúvio como o castigo de Deus sobre a humanidade. Después de que hubo aquel diluvio como castigo para la humanidad. Depois Deus fez uma aliança com Abraão. Después Dios hizo una alianza con Abraham. Depois uma aliança com Moisés. Después una alianza con Moisés. Então temos aliança com Davi, Y después tenemos la alianza con David, temos aliança com o povo de Israel. la alianza con el pueblo de Israel. E os homens sempre quebraram as alianças com Deus. Y los hombres siempre quebraron esa alianza con Dios. Mas um dia o Espírito Santo falou por meio de Jeremias. Mas un día el Espíritu Santo habló por medio de Jeremías. Eis que virão dias, Vendrán días em que novo pacto farei. que un nuevo pacto haré. Não como o pacto que fiz com vossos pais. No como el pacto que hice con vuestros Mas padres, diz que mudaria o coração de pedra em carne. pero mudaré el corazón de piedra en un corazón de carne. Daria um novo espírito. Les daré un nuevo E espíritu escreveria suas palavras no nosso coração. y escribirá sus palabras en nuestro corazón. Ninguém precisaria falar com seu irmão. Ninguno tendría que hablar con su hermano. Conheça ao Senhor, Conozca al Señor, porque todos me conhecerão. porque todos me conocerán. Essa é a nova aliança no sangue de Jesus. Esta es la nueva alianza en la sangre de Jesús. Ele tomou o pão e tomou o cálice. No dia que Jesus tomou o Ok, pão, ya e o el cálice, día en que Jesús tomó el pan y el cáliz, ele diz que esta é a nova aliança no meu sangue. esta es la nueva alianza en mi sangre, Ou dice el seja, aquele Señor. casamento de Adão e Eva lá no Éden, Así que el casamiento el matrimonio de Adán y Eva en el Edén, com aquela aliança que foi feita ali, con aquella alianza que hicieron, representava a aliança do Cordeiro no tempo do fim. representaba la alianza del Cordero con el Hijo. Porque um dia, como disse Paulo, Porque un día, como dice Pablo, sobre o mistério do casamento, sobre el misterio del ele casamiento, diz: del matrimonio, grande é este mistério. grande es este Mas eu me misterio, refiro a Cristo e à igreja. pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Quando ele fala do matrimônio. Cuando él habla del matrimonio, Que coisa maravilhosa. qué cosa maravillosa. Satanás trabalhou duro contra isso Satanás trabajó muy duro contra esto e levou a Eva a pecar. y llevó a Eva a pecar E seduziu seu marido que pecou. y seducir a su esposo que pecó. Se quisermos ver o princípio da vontade de Deus, Si queremos ver el principio de la voluntad de Dios, temos que voltar para a obra de Deus no princípio. tenemos que ver la obra de Dios desde el principio. Mas se você quiser conhecer também um pouco da obra do inimigo, Pero si quieres conocer también un poco de la obra del enemigo, para sermos protegidos, para ser protegidos, você tem que olhar como ele tentou lá no Éden. tienes que mirar cómo él tentó a Eva allá en el Edén. Porque o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, Porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, em 2 Coríntios 11, en 2 de Corintios 11, ele disse que estava trabalhando él dice que estaba trabajando, para apresentar a igreja como uma virgem para presentar a la iglesia como una virgen a um esposo, a un esposo, que é Cristo. que es Cristo. Mas ele temia que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Pero él tenía que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, o sentimento dos irmãos fosse enganados el sentimiento de los hermanos fuese engañado e se apartassem da simplicidade que é Cristo. y se apartaran de la simplicidad que hay en Cristo. Então você vai encontrar a serpente trabalhando em todo o tempo. Y vamos a encontrar a la serpiente trabajando en todo tiempo. Você chega em Apocalipse 12, Miras Apocalipsis 12 você vai, o Espírito Santo chama ela de grande dragão, y el Espíritu Santo la llama como el gran dragón, a antiga serpente. la antigua serpiente. Antiga? Antigua, Sim, porque é a mesma que trabalhou no Éden. sí, porque es la misma que trabajó en el Edén. É
terrível isso. Es terrible esto. Lembra da disciplina ou da maldição que o Senhor lançou sobre a serpente lá no Éden? ¿Ustedes recuerdan la maldición que el Señor lanzó sobre la serpiente en el Edén? Ela ia rastejar sobre a terra, Ella se iba a arrastrar sobre la tierra se alimentar do pó da terra. y se iba a alimentar del polvo de la tierra. Como o homem foi feito do pó da terra, Como el hombre fue hecho del polvo de la tierra, em tipologia, en tipología, podemos dizer que a serpente se alimenta da carne do homem, podemos decir que la serpiente se alimenta de la carne del hombre ou a velha natureza. o de la vieja naturaleza. Quando o homem age pela dureza do seu coração, Cuando el hombre actúa por la dureza de su corazón, vai fazer muitas coisas, va a hacer muchas cosas estará alimentando a serpente. y que van a estar alimentando a esa Às serpiente. vezes é um pequeno detalhe, A veces un pequeño detalle, mas vai se transformar num dragão. pero se va transformando en un dragón. Então, temos que sempre voltar aos princípios. Tenemos que regresar siempre a los Ele principios. sempre nos ataca de todas as formas. El enemigo siempre nos ataca de todas las formas. Quando eu mudei de casa, onde eu moro agora, Cuando yo me cambié de casa y a donde estoy viviendo ahora, contratei um serviço de internet. contraté un servicio de internet. Precisava da internet para trabalhar e servir a obra de Deus. Necesitaba del internet para trabajar y servir en la obra de Dios. Então a empresa falou, olha, é um pacote completo. Y entonces la empresa dijo, mira, esto es un paquete completo. Você vai ter Wi-Fi, Vas a tener wifi, telefone telefonía e um pacote de televisão. y un paquete de Ou televisión, seja, os canais de televisão. de canales de televisión. Não, eu quero só a internet. No, yo quiero solo el internet. Não, só a internet não pode. No vendemos solo el internet. Vai ter que ser o pacote. Tiene que ser el paquete. Ok. Ok. Como eu gosto de ver jornais, estar informado, eu Como a mí aceitei. me gusta ver noticias y estar informado, entonces lo acepté. Tinha uns canais em inglês que eu queria acompanhar, Yo que había unos canales ingleses que quería ver para ver se depois que a gente já está velho consegue aprender a língua inglês. para ver si ya que estamos viejos conseguimos aprender el inglés. Só que um dia eu estou passando os canais Pero un día estoy pasando los e canales, descobri que tinha uns 4, 5 canais pornográficos. descubrí que habían 4 o 5 canales de Eu pornografía. liguei na companhia. Yo llamé a la compañía. Olha, quando eu contratei o serviço, Mira, yo cuando contraté el servicio, eu falei que não queria esses canais. yo hablé que no quería estos canales. Não, mas isso é um presente para você. No, pero esto es un regalo para usted. Não vamos cobrar nada. No te vamos a cobrar nada. Aí está o diabo. Ahí está el diablo. 3 filhas moças em casa. Tenía 3 hijas jóvenes en casa. Ou seja, é só uma pequena serpente. Esta es una pequeña Você serpiente. acha que pode controlar isso? ¿Tú crees que puedes controlar eso? Mas se você não pisar na cabeça da serpente, Pero si tú no pisas en la cabeza de la ela serpiente, vai se alimentar da carne, ella se va a alimentar de la carne vai se transformar num dragão. y se va a transformar en un dragón. Olha, ou vocês tiram esses canais, O ustedes quitan estos canales ou eu não quero nada desse pacote. y yo no quiero nada de este paquete. E eles acharam estranho. Y ellos hallaron esto extraño. Isso é muito radical. Usted es muy radical. Não, dá para controlar as coisas. Eso da para controlar las cosas. Mas, irmãos, não tem que brincar com o pecado. Mas hermanos, no hay que jugar con el pecado. Muitas vezes o adultério começa aí. Muchas veces el adulterio comienza aquí. Uma pequena aventura, Una pequeña aventura. você começa a flertar com algo, Empiezas a flertar. Con algo. Começa a enamorar-se por algo. te empiezas a enamorar por algo. Quando você menos espera, Cuando tú menos esperas, já tem um adultério emocional, ya tienes un adulterio emocional, um adultério nos desejos. un adulterio de los E deseos. vai começar a fantasiar aquelas coisas da pornografia, Y va a empezar a fantasear con aquellas cosas de la e pornografía. alguns perdem o interesse pela esposa. Y algunos pierden el interés por la esposa, Porque esse mundo é fictício, porque ese mundo es ficticio, mas o mundo real não é assim. mas el mundo real no es así. Quantos querem converter o seu leito, a ¿Cuántos, sua cama, cuántos quieren convertir su lecho, su cama, com aquelas fantasias que viram na pornografia? con aquellas fantasías que vieron en la pornografía? Em Hebreus capítulo 13, Y Hebreos capítulo 13, verso 4, verso 4,
diz que o leito e o casamento devem ser mantidos sem mácula. Dice que el lecho de un matrimonio debe mantenerse sin mácula, Porque quanto aos adúlteros e impuros, porque en cuanto a los adúlteros e impuros, Deus os julgará. Dios los juzgará. O inimigo está sempre aí. El enemigo siempre está ahí. Uma pequena serpente, Una pequeña serpiente, mas que se você der brecha, pero que si tú abres una brecha, vai se converter num grande dragão. se va a convertir en un gran dragón. Muito sérias essas coisas. Son muy serias estas cosas. Então eles quebraram as alianças do Senhor, Entonces ellos quebraron las alianzas del mas Señor ainda assim queriam ser abençoados por Deus. y aún así querían ser bendecidos por Dios. Quando você lê o livro de Ageu, Cuando lees el libro de Ageo, que foi no tempo da restauração da casa, que fue en el tiempo de la restauración de la casa, depois do cativeiro babilônico, después del cautiverio en Babilonia, você vai ver que Deus fechou os céus. vas a ver que Dios cerró los cielos. Não tem mais chuva Ya no hay más lluvia e o que eles plantaram já não estavam colhendo muito bem. y lo que ellos plantaron ya no lo estaban cosechando muy bien. Trabalhavam muito, Trabajaban mucho colhiam pouco. y recogían poco. E quando eles colhiam o seu dinheiro no bolso, Y cuando ellos ponían su dinero en el bolsillo, aquele dinheiro não dava para quase nada. y este dinero no daba casi para nada. Quando sobrava um pouquinho, Cuando sobraba un poco, Ageu diz que Deus soprava. y Ageo dice que Dios soplaba. E isso mostra o juízo de Deus porque eles quebraram a aliança. Y esto muestra el juicio de Dios porque ellos quebrantaron la alianza. Ou seja, a boa vida que Deus lhes deu, O sea que la buena vida que Dios les dio, o casamento e a família, el matrimonio y la familia, inclusive seus bens, inclusive sus bienes, é para serem mordomos do Senhor. es para ser mayordomos del Señor. Mas eles se esqueceram da casa de Deus Pero ellos se olvidaron de la casa de e Dios queriam que Deus abençoasse sua própria casa. y querían que Dios bendijera su propia casa. Só que Deus disciplinou a casa deles. Solo que Dios los disciplinó su casa. Começa assim o livro de de Ageu. Comienza así el libro de Ageo. Esse povo diz: Este pueblo dice, não veio ainda o tempo de edificar a casa de no Deus. viene el tiempo aún de edificar la casa de Dios. Então Deus responde: Y entonces Dios responde, mas então é tempo de vocês adornar a própria casa de vocês? y entonces es tiempo de que ustedes adornen sus propias casas. Enquanto a minha casa vai ficar vazia? En cuanto mi casa está vacía, Então nós temos um problema ali. nosotros vemos un problema allí. Temos duas casas. Tenemos dos casas. E nós temos Deus diz Tenemos Dios dice e esse povo diz. y este pueblo dice. Não, isso está errado. No, esto está errado. Como o povo representa uma mulher, Como el pueblo representa una mujer, a esposa de Deus, la esposa de Dios, essa esposa está querendo manipular a Deus. esta esposa está queriendo manipular a Dios. A cabeça está falando algo, La cabeza está hablando algo, mas a mulher está querendo colocar a sua voz acima do seu marido. pero la mujer está queriendo poner su voz por encima de la de su marido. Minha casa, Mi casa, meus direitos. mis derechos, Estão entendendo? ¿están entendiendo? Então, atrair a disciplina do Senhor. Entonces trajeron la disciplina de Dios. Toda a história do povo de Deus. En toda la historia del pueblo de Dios, Vamos descobrir essa relação do matrimônio vamos a descubrir la relación del matrimonio como um tipo da relação da Trindade como un tipo de la relación de la Trinidad. e no futuro Y en el futuro, o casamento de Cristo com a igreja. el matrimonio de Cristo con la iglesia. Mas a base para ter uma aliança saudável, Pero la base para tener una alianza saludable, tanto entre marido e mulher, tanto entre marido y mujer, como também com o povo de Deus com Deus, como el pueblo de Dios con Dios, é sempre voltarmos ao que é desde o princípio. es siempre regresar a lo que es desde el E principio. ter muito cuidado com as novidades. Hay que tener mucho cuidado con las Nós novedades. estamos numa guerra. Nosotros estamos en una Não guerra. podemos ignorar essas coisas. No podemos ignorar estas cosas. Hoje existe algo chamado relação aberta. Ahora existe algo que se llama relación abierta. Pode ser casado, Tú puedes estar mas casado, a mulher concorda que tenha outras mulheres. pero la mujer está de acuerdo con que tengas otras mujeres. E o marido concorda que a mulher também tenha outros homens. Y el marido también está de acuerdo con que la mujer tenga otros hombres. Como o diabo ataca o casamento? Como o diabo ataca o ¿Cómo el diablo ataca el matrimonio? Porque ele odeia o matrimônio. Porque él odia el matrimonio. Porque representa um pacto de fidelidade de Deus com o seu povo.
porque representa un pacto de fidelidad de Dios con su pueblo. Não faz muito tempo, No hace mucho tiempo, um grande líder no Brasil un gran líder en Brasil disse que a Bíblia tem que ser revisada, atualizada, dice que la Biblia tiene que ser revisada y actualizada para poder se adaptar a esse tempo. para poderse adaptar a este tiempo. Então pode adotar a ideologia de gênero, Entonces pues, se puede adoptar la ideología de género, homossexualismo, el homosexualismo casamento aberto. y el matrimonio abierto. É uma sugestão interessante, Es una sugerencia interesante apareceu lá no Gênesis. y apareció allá en Génesis. E você vai encontrar que Salomão abraçou essa sugestão. Y tú vas a encontrar que Salomón abrazó esta sugerencia Muitos homens de Deus também. y muchos hombres de Dios Tem uma también. mulher, tem uma esposa, Tener una mas esposa, pode ter muitas concubinas. pero puedes tener muchas concubinas. Pode chegar até quase 1000 mulheres. Puedes llegar a casi hasta 1000 mujeres. A palavra de Deus é santa, La palabra de Dios es santa, mas os homens são pecadores. pero los hombres son pecadores. Então, muito cuidado com as opiniões. Entonces, mucho cuidado con las É opiniones. melhor estarmos debaixo da soberania das Escrituras. Es mejor estar debajo de la soberanía de las Escrituras. Buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, Que busquemos estar llenos del Espíritu Santo para não dar lugar à carne, para no dar lugar a la carne, sendo as Escrituras. torciendo las Escrituras. Temos que ter muito cuidado com isso. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Valorize o legado da história da igreja. Valoricemos el legado de la historia de la E iglesia procuremos a ajuda de irmãos mais maduros y busquemos la ayuda de hermanos más maduros para estarmos protegidos. para estar protegidos. Todo casal que anda sozinho Todo matrimonio que anda solo está num risco. está en un riesgo. Nós precisamos ter amigos, companheiros, Necesitamos tener amigos y compañeros, que a hora que surgem as crises, porque en el momento que surgen las a crisis, quem vamos recorrer? ¿a quién vamos a E recurrir? às vezes passamos a abrir o coração para as pessoas que não deveríamos. Y a veces pasamos a abrir nuestro corazón con las personas que no deberíamos. Deus nos ajude. Dios nos ayude. Vamos olhar brevemente os inimigos do casamento. Vamos a mirar brevemente los enemigos del matrimonio. Sei que meu amigo Celso tem tocado em pontos tão importantes. Yo sé que mi amigo Celso ha tocado puntos tan importantes Espero que possa apenas fortalecer o que ele já tem falado. y espero poder fortalecer apenas lo que ya ha hablado. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, El Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. farei para ele uma auxiliadora idônea Haré para él una ayudadora idónea, que seja semelhante a ele, que sea semejante a él. vai estar diante dele. Va a estar delante de él. Quando Adão viu a Eva, Cuando Adán vio a Eva, finalmente essa é carne da minha carne, finalmente esta es carne de mi carne, osso de meus ossos. hueso de mis Ele huesos. chamou ela de mulher, de Eva. Y la llamó a ella mujer, Eva. Adão colocou o nome em todos os animais. Adán puso nombre a todos los E ali animales. estava macho e fêmea, Y ahí estaba el macho y la hembra. mas não se achava uma auxiliadora para ele. Pero no se llama una ayudadora para él. Então diz: não é bom que o homem esteja só. Entonces no es bueno que el hombre esté solo. Que ninguém ache que é bom estar sozinho. Que ninguno crea que es bueno estar solo. Não, nós precisamos se complementar. No, nosotros necesitamos ser complementados. A menos que alguém tenha o dom do celibato, A menos de que alguien tenga el don del celibato. o casamento é uma bênção da parte do Senhor. El matrimonio es una bendición de parte del Señor. Então Deus criou a mulher da sua costela. Entonces Dios creó a la mujer de su costilla. Tem um outro autor chamado Matthew Henry. Hay un autor llamado Matthew Henry. A mulher foi feita da costela do homem, La mujer fue hecha de la costilla del hombre, não dos pés para ser pisada, no de los pies para ser pisada, nem da cabeça para controlar o homem, ni de la cabeza para controlar al hombre, mas sim do lado do homem para ser igual, mas sí del lado del hombre para ser igual, debaixo do braço para ser protegida debajo del brazo para ser protegida e do lado do seu coração para ser amada. y del lado de su corazón para ser amada. Que coisa linda isso, né? Qué cosa linda esto, ¿no? Amén. Suspeito que todos os homens espirituais Yo creo o sospecho que todos los hombres espirituales são românticos, son románticos, porque eles se tornam semelhantes ao Senhor. porque ellos se tornan semejantes al Señor. O Senhor é romântico, El Señor es Ele romántico, ama,
Él ama, E eu suspeito. yo sospecho. Falava isso lá no passado para Reinaldo, para Roger. Hablaba esto en el pasado para Reinaldo, para Roger. Parecia ser uma heresia nova. Parecía ser una herejía nueva. E quanto mais espirituais, Que cuando más espirituales, mais vida íntima manteremos. más vida íntima mantenemos. Porque o gnosticismo fala o contrário. Porque el gnosticismo habla lo Se contrario. você quiser ser espiritual, Si tú quieres ser espiritual, você tem que renunciar às coisas da vida humana. tienes que renunciar a tu vida, a las cosas de la vida humana. E aí está a vida sexual. Y ahí está la vida sexual. Alguns acreditam que nos tornamos fracos se praticamos o sexo. Algunos creen que nos tornamos débiles si practicamos el sexo. Mas não somente o sexo. Pero no solamente el sexo. É melhor você não tocar em nada desse mundo. Es mejor que no toque nada en este mundo. A praia pode estar cheia de demônios. La playa puede estar llena de demonios. Tantas coisas boas que Deus criou. Tantas cosas buenas que Dios creó. Claro, não precisa ir numa praia de nudismo. Claro, no necesitas ir a una playa nudista. Mas procura um lugar mais puro, por assim dizer. Procura o busca un lugar más puro, por así decirlo. Para desfrutar daquilo que Deus criou. Ve a disfrutar aquello que Dios creó. Uma vez eu estava ministrando para casais Una vez estaba ministrando para matrimonios no norte do Brasil. en el norte de Brasil. Eram cerca de 100 pastores. Eran aproximadamente 100 pastores. Coisa difícil é falar para pastores. Es algo muy difícil hablar para pastores. Normalmente os pastores são cabeçudos. Normalmente los pastores son sí, cabezones o testarudos. Desculpa os pastores. Perdonen los pastores. Mas Jesus falou que ocultou as coisas dos sábios entendidos Que más Jesús dice que él ocultó las cosas de los sabios y de los entendidos e revelou aos pequeninos. y los reveló a los pequeñitos. Mais fácil servir aqueles que acham que não são nada. Es más fácil que sirvan a aquellos que creen que no son nada. Quase sempre eles conhecem a Deus Casi siempre ellos conocen a do Dios. que aqueles que acham que são grandes conhecedores da Bíblia, Y do que aqueles de que aquellos que son grandes conocedores de la Biblia, mas têm um coração cheio de sistema e legalismo. pero tienen un corazón lleno de sistemático y lleno de legalismo. Então, uma hora eu falei assim: Entonces en un momento yo hablé así. existem maridos que nunca levaram as mulheres para passear, Existen hombres o esposos que nunca llevaron a sus mujeres a não vão pasear. ao restaurante, No van a un restaurante, nunca viram um cinema, nunca la llevan a un cine, não tomam vinho. no toman un E vino. um pastor disse: glória a Deus! Y un pastor dijo, gloria a Dios. Então, depois que terminamos a reunião, Entonces después de que se terminó la reunión, eu e a Miriam saímos yo y Miriam salimos. e uma senhora, uma mulher, não senhora, uma mulher jovial, Una mujer jovial chegou para mim e falou: se acercó a Miriam y a mí y nos habló. tá vendo aquele pastor lá no púlpito? Estás viendo a aquel pastor en el púlpito, Poderoso, porque ele estava batendo no púlpito. poderoso porque estaba pegándole al púlpito. Faz meses que não tem festa no barraco. Aí, Hace meses que no tiene una fiesta en la cama. isso. A mulher estava sofrida. La mujer estaba sufrida. Ele se achava um homem muito espiritual. Él creía que era un hombre muy espiritual. Lá no púlpito ele é poderoso, En el púlpito él es poderoso. mas não dava o direito da mulher na sua intimidade. Y no daba el derecho de su mujer en la intimidad. Então nós sugerimos fazer uma caixa de perguntas, Entonces nosotros sugerimos hacer una caja con preguntas, porque eles queriam fazer perguntas públicas. porque ellos querían hacer preguntas públicas. Eu disse que não, Y yo dije que para no, não expor a vergonha em nenhum casal. para no exponer a la vergüenza ningún matrimonio. Pode fazer perguntas, Pueden hacer não preguntas, precisa pôr seu nome. pero no necesita con su nombre. E encheu a caixa de perguntas. Se llenó la caja de preguntas. Ah, meu irmão, agora cada pergunta Ay, mi hermano, no imaginan, era cada pregunta muito séria. muy seria. Então temos os inimigos do casamento. Entonces tenemos los enemigos del matrimonio. Você sabe que hoje existe um movimento muito forte Ustedes saben que ahora existe un movimiento muy fuerte chamado movimento feminista. llamado el movimiento feminista. Há um pensador cristão Hay un pensador cristiano chamado Chesterton, llamado Chesterton.
na virada do século XIX para o século XX. entre el siglo XIX y el siglo XX. Ele tinha uma mente tão brilhante Él tenía una mente tan brillante que foi C.S. Lewis. como fue C.S. Lewis. São pessoas que Deus usa para pensar. Son personas que Dios usa para pensar. Eles não são exatamente grandes teólogos, Ellos no son exactamente grandes teólogos, mas eles são pensadores. mas ellos son pensadores. Eles lidam com a filosofia Ellos lidian con la filosofía e também com a sociedade. y también con la sociedad. São grandes mestres da literatura. Son grandes maestros de la literatura. Eu sei que os teólogos mais radicais Yo sé que los teólogos más radicales não gostam muito desses autores. no les gustan mucho estos autores. Alguns pensam até que eles não são cristãos. Algunos piensan que aún no son cristianos, Mas os livros de C.S. Lewis, mas los libros de C.S. Lewis, junto com Tolkien, junto con Tolkien, Tolkien foi aquele que criou a saga O Senhor dos Anéis. Tolkien fue aquel que creó la saga del Señor de los Anillos E C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia. y C.S. Lewis las Crónicas de Narnia. Os livros desses autores Los libros de estos autores venderam mais de 200 milhões de exemplares. vendieron más de 200 millones de ejemplares E atingiram as universidades, y llegaron a las universidades influenciaram os jovens. e influenciaron a los jóvenes. Muitas pessoas voltaram para a Bíblia, Muchas personas regresaron a la Biblia. porque eles escreviam de uma maneira que a geração atual pudesse entender. Escribían de una manera en que la generación actual pudiera entender. Chesterton falou: Chesterton habló: o feminismo trouxe a ideia confusa el feminismo trajo la idea confusa de que as mulheres são livres quando servem os seus patrões, que las mujeres son libres cuando sirven a sus patrones, mas são escravas quando ajudam seus maridos. pero son esclavas cuando ayudan a sus maridos. Foi no tempo da industrialização, Fue en el momento de la também no industrialización, período da Segunda Guerra Mundial. el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Você tem que sair de casa. Ustedes tienen que salir de casa. Vocês são tão fortes e capazes como os homens. Ustedes son tan fuertes y capaces como los Tem que hombres. ser independentes, Tienen que ser tem que ter independientes o seu dinheiro. y tener su dinero. Então, muitas mulheres deixaram os seus lares Y muchas mujeres dejaron sus hogares e aí surgiram também muitas crises no casamento. y aquí surgieron muchas crisis en el matrimonio. E hoje nós sofremos isso. Y hoy nosotros sufrimos esto, Uma competição dentro do casamento. una competencia dentro del matrimonio. Claro, uma mulher pode trabalhar Claro, una mujer puede e trabajar ela pode ajudar na renda da sua casa. y ella puede ayudar en la renta de su casa. Mas não é disso que Chesterton estava falando. Pero no es de eso que Chesterton nos está Ele hablando. está falando de uma inversão de papéis. Él está hablando de una inversión de los papeles. Quando a mulher se torna a cabeça Cuando la mujer se torna la cabeza e o homem se torna ajudadora. y el hombre se convierte en el ayudador. Agora você tem duas bolsas de dinheiro em casa. Ahora tienes dos bolsas de dinero en casa. A mulher tem o seu dinheiro, La mujer tiene su dinero o homem tem o seu dinheiro. y el hombre tiene su dinero. Então, na sociedade, ela é uma grande mulher, Entonces en la sociedad una gran mujer, mas dentro de casa ela não é uma boa esposa. pero dentro de la casa no es una buena esposa. Ela pode servir o seu patrão, Ella puede servir a su patrón, mas acha que é machismo servir o seu marido. mas cree que es machismo servir a su esposo. Vocês estão percebendo? ¿Ustedes lo están percibiendo? Uma crise dentro do casamento. Hay una crisis dentro del Isso é matrimonio. algo moderno dos últimos tempos. Esto es algo moderno de los últimos Mas no tiempos, princípio não foi assim. pero en el principio no fue así. Mas quando nós olhamos a origem do movimento feminista, Pero cuando miramos el origen del movimiento feminista, você vai ver Eva. tú vas a ver a Eva. Lembra que o Senhor deu para Adão uma ajudadora idônea. Ustedes recuerdan que Dios le dio a Adán una ayudadora idónea. Ela deveria ajudar Adão a ser homem. Ella debería ayudar a Adán a ser hombre. Ele tinha que cultivar o jardim Él tenía que cultivar el jardín e protegê-lo da serpente. y protegerlo de la serpiente. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué fue lo que pasó? A mulher assumiu o protagonismo La mujer asumió el protagonismo e a serpente entrou dentro do jardim. y la serpiente entró dentro del jardín. Agora a mulher vai conversar com um ser estranho. Ahora la mujer va a conversar con un ser E extraño. ela passou a repercutir coisas que a serpente falou, Ella empezó a repercutir repercutir las cosas que la serpiente le habló e quebrar o que Deus falou. y quebrar lo que Dios le habló.
Eu não queria gastar tempo com Gênesis 1 e 2, 3 ontem, Yo no quería gastar tiempo con Génesis 1, 2 y 3 ayer, mas é muito impressionante. pero es muy impresionante. Se você lê aquela tradução da Bíblia Si tú lees aquella traducción de la Biblia textual, textual, você vai ver que no capítulo 1, vas a ver que en el capítulo 1 Deus se revela como Criador. Dios se revela como un creador, Mas no capítulo 2, pero en el capítulo 2, quando ele não está lidando só com a criação, cuando Él no está solo lidiando con la creación, mas ele está lidando como Deus da aliança. Dios, está lidiando como Dios de la alianza E ele fala como Deus da aliança. y Él habla como Dios de la alianza, Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Quando o inimigo fala, Cuando el enemigo a habla serpente fala, la serpiente habla, ela não usa esse termo Yahvé Elohim, ella no usa este término de Yahvé mas Elohim, usa mais o termo Criador. usa más el término de creador. Bem, os demônios creem que Deus é o Criador, Sí, los demonios creen que Dios es el creador, mas o odeia como Deus do pacto. pero lo odia como el Dios del pacto. Toda a obra do inimigo no Antigo Testamento Toda la obra del enemigo en el Antiguo foi Testamento para quebrar a aliança de Deus com o seu povo. fue para crear la alianza de Dios con su pueblo. Você vai encontrar que um dia Satanás inspirou Davi a contar ao povo. Tú vas a encontrar que Satanás inspiró una vez a David a contar el pueblo. Quase não aparece a palavra Satanás no Antigo Testamento, Casi no aparece la palabra Satanás en el Antiguo mas Testamento. ele veio para inspirar Davi, Pero él vino para inspirar a David, porque Deus tinha uma aliança com Davi. porque Dios tenía una alianza con David. Assim como a serpente veio lá no deserto Así como la serpiente vino en el desierto e atuou no matrimônio, y actuó en el matrimonio, levou Adão e Eva a quebrar a aliança. llevó a Adán y a Eva a quebrar la alianza. Ela vem atuando em todos os tempos, Ella viene actuando en todos los tiempos, inclusive no nosso tempo. inclusive en nuestro Então tiempo. nós temos que ter muito cuidado. Entonces debemos tener mucho cuidado. Deus colocou a mulher para ser ajudadora do homem. Dios puso a la mujer para ser la ayudadora del hombre. Ela tem um poder muito grande de influenciar. Ella tiene un poder muy grande de influencia. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué fue lo que pasó? No lugar de Eva influenciar Adão para ser um grande homem, En lugar de Eva influenciar a Adán para ser un gran hombre, ela o seduziu ella lo sedujo a desobedecer a Deus. a desobedecer a Dios. E infelizmente, E infelizmente, Adão agradou mais a Eva do que a Deus. Adán agradó más a Eva que a Dios. Claro, Paulo fala que devemos amar a esposa e dar vida por ela. Claro, Pablo habla que debemos amar a nuestra esposa y dar la vida por ella. Assim como Cristo amou e dá vida pela igreja. Y así como Cristo amó y dio vida para la iglesia. Mas você não pode amar mais a mulher do que a Deus. Pero tú no puedes amar más a la mujer que a Dios. Você não pode agradar a esposa naquilo que quebra a vontade de Deus. Tú no puedes agradar a la esposa en aquello que quiebra la voluntad de Dios. Na hora que Adão aceitou ser seduzido por Eva, Pero en el momento que Adán aceptó ser seducido por Eva comeu o fruto, y comió el fruto Deus falou para não comer. que Dios habló para no comer, O que aconteceu ali? ¿qué fue lo que pasó allí? Uma inversão de papéis. Hubo una inversión de papeles. Existe um livro em português Existe un libro en portugués chamado O Silêncio de Adão. llamado El silencio de Adán. Onde estava Adão ¿Dónde estaba Adán? quando Eva estava conversando com a serpente? Cuando Eva estaba conversando con la serpiente. E olha o que acontece hoje. Y mira lo que acontece hoy. Muitas mulheres são mais fortes que seus maridos. Muchas mujeres son más fuertes que sus esposos. Por misericórdia, temos viajado por muitos lugares. Por misericordia hemos viajado a muchos lugares. Muitas mulheres são mais fervorosas e espirituais que seus maridos. Muchas mujeres son más fervorosas espirituales que sus maridos. Se as mulheres pararem o que estão fazendo, Si las mujeres paran de lo que están haciendo, de lo que a casa están vai haciendo, ruir ao chão la casa se va a ir al piso e a igreja vai sofrer grandes danos. y la iglesia va a sufrir grandes daños. Os homens estão mais preocupados em ganhar dinheiro, Los hombres están más preocupados en ganar dinero, de carro e de muitas outras coisas. mirando carros y muchas otras cosas, Mas poucos estão levando uma vida de consagração ao Senhor. pero pocos están llevando una vida de consagración al Señor. Quase sempre são as mulheres que são mais espirituais e fervorosas. Casi siempre las mujeres son más espirituales y fervorosas. E isso é um fracasso. Y esto es un fracaso.
É um grave problema. Es un gran problema. Graças a Deus pelas irmãs que se consagram. Gracias a Dios por las mujeres que se consagran. Mas sua missão é ajudar os seus maridos a serem homens de Deus. Pero su misión es ayudar a sus esposos a que sean hombres de Dios. Nós encontramos na Bíblia Encontramos en la Biblia mulheres que usaram seu poder de influência, que usaron su poder de influencia poder de sedução, y poder de seducción para desviar os seus maridos do para caminho. desviar a sus maridos del camino del Señor. Eva influenciou Adão a desobedecer a Deus. Eva llevó a Adán a desobedecer a Dios. E o que aconteceu com Abraão? ¿Y qué pasó con Abraham? Sara deu uma grande sugestão para Abraão. Sara dio una gran sugerencia a Adán, Já que ela não gerava um filho para Abraão. ya que ella no le daba un hijo a Abraham. Você lembra qual foi a sugestão de Sara? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la sugerencia de Sara? Possuía sua serva Agar Poseer a su sierva Agar. e gerou um Ismael. Y nació un Ismael. E aí está a guerra até hoje lá em Israel. Y ahí está la guerra hasta hoy en Israel. Grande problema. Un gran problema. Mas ele foi agradar a sua mulher. Pero él fue y agradó a su mujer. Depois que gerou Ismael, Después de que nació Ismael, Sara ficou chateada. Sara quedó muy aburrida, muy molesta. E Jezabel? Y Jezabel. Porque às vezes as pessoas acham que o espírito de Jezabel Muchas veces las personas creen que el espíritu de Jezabel é simplesmente voltado para a prostituição. es simplemente enfocado en la prostitución Tem a ver com a sedução sexual. y que tiene que ver con la seducción Mas sexual. quando você vê com calma, Pero cuando tú lo miras você vai detenidamente, ver que Acabe era o rei de Israel, que Acab, el rey de Israel, mas quem governava mesmo pero quien gobernaba era Jezabel. era Jezabel. Ela manipulava a Acabe. Ella manipulaba a Acab. No livro de Apocalipse, En el libro de o Apocalipsis, Senhor novamente fala do espírito de Jezabel. el Señor habla nuevamente del espíritu de Jezabel. As mulheres têm que ter muito cuidado com o poder da sedução. Las mujeres deben tener mucho cuidado con el poder de la seducción. Às vezes temos um encontro como esse A veces tenemos un encuentro como este e a mulher pode falar. y la mujer puede hablar, Nós não vamos. nosotras no vamos. E às vezes o marido fala, ok, Y entonces el marido dice, bueno, tá entendendo? ¿están entendiendo? Às vezes é uma boa sugestão, A veces es una buena mas sugerencia, está anulando a liderança do homem. pero está anulando el liderazgo del hombre. Quando isso acontece, Cuando esto pasa, a mulher passa a dominar o seu marido. la mujer pasa a dominar a su marido. O Espírito Santo se retira do matrimônio El Espíritu Santo se retira del e matrimonio o espírito maligno entra. y el espíritu maligno entra. Nós às vezes não sabemos por que temos tantas crises nas famílias. Nosotros a veces no sabemos por qué tenemos tantas crisis en las familias, Porque o princípio da autoridade foi quebrado. porque el principio de la autoridad fue quebrado. Paulo disse, Pablo dice, Deus é o cabeça de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo é o cabeça do varão. Cristo es la cabeza del varón O varão é a cabeça da mulher. y el varón cabeza de la mujer. Mas o inimigo fala, Mas el enemigo habla, não é bem assim. no, esto no está tan bien, Talvez isso aí foi lá no passado. eso fue en el pasado. Não, nós estamos no século XXI. No, ahora estamos en el siglo XXI. Direitos iguais. Derechos iguales Para as mulheres, para las mujeres, meu corpo, mi cuerpo, minha liberdade. mi meus libertad. Las mujeres hablan, mi cuerpo, mi libertad, mis derechos, direitos. Muita reivindicação de direitos. mucha reivindicación de Nós temos derechos. uma aliança. Pero nosotros tenemos una alianza. Primeiro casamento que vai glorificar o Senhor. Es el matrimonio el que va a glorificar al Quando Señor. esse princípio é quebrado, Y cuando este principio es quebrado, muitos problemas. tenemos muchos problemas. Houve um dia que a filha de Herodia dançou para Herodes. Hubo un día que la hija de Herodías danzó para Herodes. Herodes. E aquele corpinho, Uy, aquel aquela cuerpecito, roupa indecente, aquella ropa indecente, aqueles detalles. aquellos detalles. Herodes ficou Herodes totalmente quedó, seduzido. Herodes quedó totalmente seducido. Depois da dança, Después de la danza, ele disse, él le dijo, pede o que você me quiser, pide lo que tú quieras, eu vou te dar a metade do meu reino. hasta la mitad de mi reino te doy. Aí ela foi, a jovem foi conversar com a sua mãe. Entonces la joven fue y habló con su mamá. O que devo pedir? ¿Qué debo pedir? A cabeça de João Batista. La cabeza de Juan Bautista.
Estão lembrados disso? ¿Se recuerdan de esto? E João Batista foi decapitado. Y Juan Bautista fue decapitado. Uma mulher Una mujer influenciou o rei influenció a un rey para cortar a cabeça de um profeta. para cortar la cabeza del profeta. Então, ou o Espírito Santo vai usar as mulheres para ajudar os seus maridos, O el Espíritu Santo va a ayudar a las mujeres para ayudar a sus maridos, ou Satanás vai influenciar as mulheres o Satanás va a influenciar a las mujeres para cortar a cabeça dos seus maridos. para cortar la cabeza de sus maridos. No lugar de ele ter a liderança no seu lar, En lugar de que él tenga el liderazgo en su hogar, que seja um homem de Deus na obra de Deus, que sea un hombre en la obra de Dios, elas estarão manipulando as coisas. ellas estarán manipulando las cosas. Muito sério isso. Es muy serio esto. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Vou mencionar para terminar 6 pontos mortais contra o casamento. Para terminar voy a mencionar 6 puntos mortales para el matrimonio. O primeiro é a negligência do fundamento. El primero es la negligencia del fundamento. Se esquecer do que foi no princípio. Se olvidaron de lo que fue en el principio. Tem que voltar ao princípio sempre. Hay que regresar al principio siempre. Irmãos, em todas as coisas. Hermanos, en todas las cosas, Você voltar ao que é desde o princípio. si regresas al principio, Mesmo que as coisas evoluíram, aunque las cosas evolucionaron, mas você tem que ter um fundamento muito sólido. pero tienes que tener un fundamento muy sólido. Mas a obra do inimigo é nos levar a ignorar o fundamento. Pero la obra del enemigo es llevarnos a ignorar el fundamento, Que era desde o princípio. que era desde el principio. Ele seduz os nossos filhos também. Él seduce también a nuestros hijos. Não, eu já sou independente. No, yo ya soy independiente, Sou de maior. soy mayor, Mas quando isso acontece, pero cuando esto o inimigo está sucede, levando eles a sair da cobertura dos seus pais. el enemigo está llevando a que ellos salgan de la cobertura de sus padres. E agora se torna uma presa muito fácil. Y ahora ellos se tornan una presa muy fácil. Claro, os pais devem preparar os seus filhos para voar, Claro, los padres deben preparar a sus hijos para volar, mas nunca romper a relação de aliança com seus pais. pero nunca romper la relación de alianza con sus Que padres. tragédia quando os filhos e os pais quebram o vínculo de comunhão. Qué tristeza cuando los padres y los hijos quiebran el vínculo de comunión. Você lembra qual é o último livro do Antigo Testamento? ¿Ustedes recuerdan cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquias. Malaquías, O último capítulo, último capítulo capítulo 4. 4. Capítulo 4. E as últimas palavras, Y las últimas palabras, lembrados da lei de Moisés, meu servo, recuerden la ley de Moisés, mi siervo, que dei do Monte Horebe, que desde el monte Oreb, para que vocês cumpram. para que ustedes la cumplan. Eis que enviarei o profeta Elias, Enviaré el profeta antes Elías que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes de que venga el gran y terrible día del e ele Señor. converterá o coração dos seus pais e dos seus filhos, Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos e dos seus filhos a seus pais, y de los hijos hacia sus para padres, que eu não venha e fira a terra com maldição. para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. O livro de Gênesis começa com família, El libro de Génesis comienza con la familia e o último livro do Antigo Testamento termina com família. y el último libro del Antiguo Testamento termina con la Mas familia. você tem uma queda da família em Gênesis 3, Pero tenemos la caída de la familia en Génesis 3 e no último capítulo do Antigo Testamento, y en el último capítulo del Antiguo Testamento Deus está querendo restaurar a família Dios está queriendo restaurar la familia e advertindo da maldição que vem sobre uma família destruída ou quebrada. y advirtiendo sobre la maldición que viene sobre una familia destruida. Agora começa o Novo Testamento. Ahora comienza el Nuevo Testamento. Deus envia o profeta Elias. Dios envía al profeta Elías. Não é uma reencarnação de Elias, No es una reencarnación de mas é Elías, o ministério profético, mas es el ministerio a profético, mesma unção de Elias. la misma unción de Elías. E aí começa com João Batista. Y ahí empieza con Juan Bautista. Mas qual é o seu ministério? Mas ¿cuál es su ministerio? Preparar o caminho do Senhor, Preparar el camino para el Señor. ¿Cómo? restaurando famílias. Restaurando las familias. Então chegamos no livro do Apocalipse. Entonces llegamos al libro de Apocalipsis. Você tem a culminação, Tenemos la culminación, glória da obra de Deus. la gloria de la obra de Dios. Você vai encontrar o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Vamos a encontrar el matrimonio del Cordero con su novia. Tudo tem a ver com família. Todo tiene que ver con Por familia. isso o inimigo ataca tanta família.
Por eso es que el enemigo ataca tanto a las familias. Precisamos orar muito pela família, Necesitamos orar mucho por las familias, orar pelos nossos filhos. orar por nuestros Mas hijos. quando há crise no casamento, Pero cuando hay crisis en el nossos en el filhos matrimonio, ficam desprotegidos. nuestros hijos quedan desprotegidos. E agora eles entram em crise e querem sair do lar. Y estando en crisis, ellos quieren salir del hogar. Então, o primeiro ponto que temos que observar Entonces, el primer punto que tenemos que observar quanto aos inimigos mortais do en casamento, cuanto a los enemigos mortales del matrimonio, primeiro é a negligência do fundamento. el primero es la negligencia del fundamento. Temos que voltar ao princípio do Senhor. Tenemos que regresar al principio del Señor. O segundo ponto é a negligência da oração. El segundo punto es la negligencia de la oración. Irmãos, nós desconhecemos o poder da oração, Nosotros desconocemos el poder de la oración porque dependemos pouco de Deus, porque dependemos poco de Dios então pouco oramos. y tampoco oramos. A falta de oração La falta de oración revela uma soberba nossa. revela una soberbia nuestra. Nós sabemos fazer as coisas. Nosotros sabemos hacer las Para cosas. que orar tanto? ¿Para qué orar tanto? Ou seja, não dependemos de Deus. Não dependemos de Deus. Entonces no dependemos de Dios. Não é a falta de tempo que nos impede de orar, No es la falta de tiempo lo que nos impide orar, mas sim a independência de Deus. y más sí la independencia de Dios. Se Deus é o autor do casamento, Si Dios es el autor del matrimonio, devemos reconhecer debemos que reconocer é impossível viver um matrimônio que agrade a Deus, que es imposible tener un matrimonio que agrade a Dios, exceto se nós formos homens e mulheres de oração. excepto si somos hombres y mujeres de oración. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, Yo no voy a preguntarles para que levanten la mano, mas quantos de nós não temos vida de oração como casais? pero ¿cuántos de nosotros no tenemos vida de oración como matrimonios? Talvez gastamos tempo vendo uma televisão, Tal vez gastamos mucho tiempo viendo televisión, mas quanto tempo gastamos de joelhos orando como marido e mulher? pero ¿cuánto tiempo gastamos orando de rodillas como marido y mujer? Isso está raro em nosso tempo, Esto está muy raro en nuestro tiempo, mas isso tem sido o segredo de muitos irmãos que vivem por muitos anos casados. pero este ha sido el secreto de muchos hermanos que llevan mucho tiempo de casados. O terceiro ponto é a negligência da comunhão. El tercer punto es la negligencia de la comunión. Nós estamos na igreja, Nosotros estamos en la iglesia, mas às vezes estamos solitários. pero a veces estamos No solitarios. meio de uma multidão, En medio de una multitud, estamos solitários. estamos solos. Comunhão envolve relacionamento. La comunión involucra relacionamiento. Não é simplesmente estar numa grande congregação, No es simplemente estar en una gran congregación, mas é criar vínculos de relacionamento más es crear vínculos de para relacionamiento podermos compartilhar nossas vidas, para que podamos compartir nuestras vidas mas também compartilhar os nossos problemas y también compartir nuestros com problemas pessoas maduras con personas maduras para recebermos conselhos e oração. para recibir consejo y oración. Muitos estão solitários. Muchos están solitarios Isso é um equívoco. y esto es una equivocación Deus nos preparou para relacionamento. porque Dios nos preparó para relacionarnos. Procure ter amigos verdadeiros. Busquen tener amigos verdaderos. Isso vale mais do que ouro e a prata. Esto vale más que el oro y la plata. Se você não tem vínculo de relacionamento, Si tú no tienes vínculos de relacionamiento, você está correndo grande risco. estás corriendo un gran riesgo. O quarto ponto Cuarto punto é a negligência de interesse comum. es la negligencia del interés en común. Meu Deus do céu, quantas crises nós temos. Mi Dios del cielo, ¿cuántas crisis tenemos? Nós casamos, Nosotros nos casamos, temos muitos interesses diferentes. tenemos muchos intereses diferentes. Não faz muito tempo, No hace mucho tiempo, um amigo meu tinha uma grande fazenda. un amigo mío de una gran hacienda Ele preparou aquela fazenda que ficou tão linda. y él preparó esta hacienda y quedó tan linda. Tinha muitas coisas ali. Tenía muchas cosas Você aquí. pode viver para sempre lá. Tú puedes vivir para siempre allá. Tem gado, leite, muitas frutas, Tiene ganado, leche y muchas frutas. tudo que você precisa. Todo lo que necesitas. Mas a família não gostou. Pero a la familia no le gustó. Ou seja, não cultivaram abençoar o interesse do marido Entonces no cultivaron bendecir el interés del esposo e o interesse do pai. y del padre. Chegamos numa outra propriedade rural. Y llegamos a otra propiedad rural. O irmão preparou um sítio maravilhoso. El hermano preparó un lugar maravilloso Nos levou para conhecer. y nos llevó a conocerlo. Construiu uma piscina gigantesca. Construyó una piscina muy grande.
Então trouxe os netos juntos. y trajo a los nietos junto con él. E uma neta jovem. Y una nieta joven. Eu não gostei daqui. A mí no me gustó aquí. Por que você não gostou daqui? ¿Y por qué no te gustó? Porque não tem Wi-Fi. Porque no hay wifi. Então, assim, o interesse de um e outro às vezes são diferentes. Entonces los intereses de uno y otro a veces son diferentes. Precisamos ir diante do Senhor. Nosotros necesitamos ir delante del Señor. Como cultivar o que mantém o casal unido, Cómo cultivar lo que mantiene al matrimonio unido, que fortalece o casamento. que fortalece el E matrimonio. vamos levar a viver uma vida abençoada por Deus. Y vamos a llevar una vida bendecida por Dios. Amén. Eu tenho um amigo também, um irmão, Yo tengo un amigo, también un hermano, ele é de descendência japonesa. que tiene descendencia japonesa. E ele é um perito assim em tecnologia musical. Él es perito en tecnología musical. Já é um senhor com seus 58, 60 anos. Ya es un señor entre 58 y 60 años. Ele construiu uma casa, Él construyó una casa e a casa era muito grande, y la casa era muy grande, tinha tudo. tenía de todo. Aí num cantinho ele fez uma sala de som. Ahí en un rincón hizo una sala de sueño. Se você entrasse na sala dele, Si tú entraras en esa sala, ia perceber que era melhor do que a maioria dos cinemas. era mejor que la mayoría de los cines. Além das poltronas serem muito aconchegantes, Además de que las sillas fueran muy cómodas y acogedoras a tela do cinema ser grande, y la pantalla fuera muy grande, o som era perfeito. el sonido era perfecto. Eu me lembro que um dia sua esposa falou: Yo recuerdo que un día su esposa me habló. eu não entendo por que ele fica aí às vezes ouvindo música. Yo no entiendo por qué él a veces queda allí escuchando música. Eu perguntei para ela: Y yo le pregunté a ella, você prefere o seu marido dentro de casa curtindo um som? ¿tú prefieres a tu marido dentro de casa escuchando el sonido? Ou prefere ele num bar enchendo a cara de cachaça? ¿O prefieres a él en un bar llenándose de aguardiente, E sendo seduzido aí com outras mulheres? siendo seducido con otras mujeres? Arregalou o olho. Y ahí se le agrandaron los Pelo amor ojos. de Deus, Por el amor de Dios, prefiro meu marido em casa. prefiero a mi esposo en casa. Então não seja uma mulher rixosa e contenciosa. No sea una mujer rencillosa y contenciosa, Que é melhor morar no deserto porque es mejor que morar en un desierto do que com uma mulher que nunca se agrada. que con una mujer que nunca se agrada con nada. Depois de um tempo, Después de un tiempo, ela começou a gostar de algumas coisas nessa sala. ya le empezaron a gustar algunas cosas de esta sala. Então passando, inclusive vimos um filme muito bom. Inclusive vimos una película muy buena. Então assim, precisa cultivar esse interesse comum. Entonces necesitamos cultivar este interés común. O homem também precisa cuidar. El hombre da sua también esposa. necesita cuidar de su esposa. Não faz muito tempo eu levei a Mira num salão de beleza No hace mucho tiempo llevé a Miriam a un salón de belleza. e às vezes eu falava com a pessoa que estava cuidando do cabelo dela. Y a veces yo hablaba con la persona que estaba cuidando el cabello de Um ella. pouquinho ali, um pouquinho aqui. Ay, aquí, un poquito aquí, otro poquito Tinha allí. uma senhora próxima. Y había una señora cerca. Você sempre leva ela no salão? ¿Tú siempre la llevas al salón? Leva. Sí, la llevo. Você cuida dela Tú cuidas de e ella paga a conta. y pagas la cuenta. Não sabia que isso existia. Eu não Dijo, sabia. ella dijo, yo no sabía que esto existía. Estou solteira Yo estoy soltera justamente por isso. justamente por esto. Porque os homens não se interessam em cuidar das necessidades da mulher. Porque los hombres no se interesan en cuidar de las necesidades de las Não mujeres. que a gente é melhor do que alguém. Não que eu sou melhor do que alguém. No que yo sea mejor que alguien, Mas sim que às vezes é mais fácil o homem cuidar do seu carro. pero sí a veces el hombre es más fácil que cuide de un carro, Gastar uma grana com motor, com qualquer coisa. gastar un dinero con el motor o cualquier otra cosa. Do que cuidar, ajudar a mulher a fazer uma unha e cuidar de uma roupa. Ayudar a la mujer a que se haga las uñas, a que se compre una ropa. Então, mesmo que a mulher faça, Y mismo que la mujer lo haga, às vezes o homem não percebe. a veces el hombre no lo percibe. O quinto ponto é a negligência da vida sexual. El quinto punto es la negligencia de la vida sexual. Não vamos ter tempo para mexer com isso. No vamos a tener tiempo de mirar esto. Mas eu queria lembrar vocês. Quería É a mais importante. Claro que é o mais importante. Claro que o nosso tempo já avança. es que nuestro tiempo ya avanza.
Mas você lê 1 Coríntios 7. Pero ustedes leen en 1 Corintios 7. É bom que o homem não tocasse em mulher, Es bueno que el hombre no tocase a la mujer, mas por causa da prostituição, pero por causa de la cada prostitución, homem tem a sua esposa, cada hombre tenga su esposa, e cada esposa tem o seu marido. cada esposa tenga su esposo. Mas ele diz que o marido deve pagar à mulher o seu direito Pero el marido debe pagar a la mujer su derecho e a mulher o direito do seu marido. y la mujer el derecho de su marido. Está falando de satisfação sexual. Está hablando de satisfacción O sexual. marido não tem domínio sobre o seu corpo, El marido no tiene dominio sobre su cuerpo, mas ela tem. mas ella lo tiene. Ou seja, é o único terreno onde a mulher e o homem têm a mesma igualdade. Es el único terreno en donde el hombre y la mujer tienen la misma igualdad. E a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, Y la mujer no tiene dominio sobre su cuerpo, mas tem o seu marido. más lo tiene su marido. Se vocês se apartarem, Si ustedes se apartan, que seja por em comum acordo, que sea en común acuerdo uma causa justa, por una causa justa, mas não demore muito tempo, mas no se demoren mucho, para vocês não serem tentados por Satanás. para que no sean tentados por Satanás. E aí vem o adultério. Y ahí viene el adulterio. Vocês lembram disso? ¿Ustedes recuerdan esto? Hã? Sí, amén. Todos leram a Bíblia. ¿Todos leyeron la Biblia? Tem que cuidar da vida sexual. Tienen que cuidar de la vida sexual. Mas como o inimigo ataca nessa área? Pero como el enemigo ataca en esta Temos que área, cuidar da nossa saúde, tenemos que cuidar nuestra salud, inclusive cuidar dos adornos, inclusive cuidar de los da adornos, beleza. de la belleza. O homem é visual. El hombre es muy Se a mulher visual. não se cuida em sua casa, Si la mujer no se cuida en su casa, aí o homem vai trabalhar. ahí el hombre se va a trabajar. Encontra aquelas mulheres cheirosas, Y ahí encuentra estas mujeres que huelen rico, um corpo belo, con un buen cuerpo, uma roupa bonita, una ropa e bonita, aquele creme, y aquella crema, e aquele perfume, y aquel perfume, que são afrodisíacos. que son afrodisíacos. É terrível. Es terrible. Mas se o homem não é satisfeito na sua casa, Pero si el hombre no es satisfecho en su a casa, mulher está induzindo ele ao adultério. su mujer lo está induciendo al adulterio. E do outro lado também, Y viceversa. Deus tenha compaixão de nós. Dios tenga compasión de nosotros. Inclusive a maneira de nos vestir, Inclusive la manera de as vestirnos. mulheres devem se adornar para o seu marido. Las mujeres deben adornarse para su marido. Mas cuidado com as suas roupas quando estiver na comunhão do santo. Pero tengan cuidado con sus ropas cuando estén en la comunión con los Você pode hermanos. seduzir os homens, Tú puedes seducir a otros hombres, despertar o apetite sexual de um jovem ou de qualquer outro. despertar el apetito sexual de un joven o de cualquier otro. Use o poder da sua sensualidade Use el poder de su sensualidad para o seu marido. para tu marido. Chegamos em 1 Timóteo 4. Não vamos ler, eu estou terminando. Llegamos a 1 de Timoteo 4. Diz que o Espírito Santo afirma expressamente, Dice que el Espíritu Santo afirma expresamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé que algunos apostatarán en los últimos tiempos de la fe por obedecer a espíritos enganadores por obedecer a espíritus engañadores e a ensinos de demônios. y a enseñanzas de demonios, Diz que eles iam proibir o casamento. que ellos iban a prohibir el matrimonio. 1 Timóteo 4, vamos ver. Primera de Timoteo 4 en adelante. 4:1, 4:1 en adelante. você pode ler. Después lo pueden leer. Mas olha aí que a mesma serpente que estava no Éden Pero mira ahí que la misma serpiente que estaba en el Edén e atuou durante tantos séculos no povo de Deus, y que actuó durante todos los siglos en el pueblo de está Dios, hoje também trabalhando. está hoy también trabajando. Ela quer nos levar a desprezar o casamento Ella quiere llevarnos a despreciar el matrimonio e também a vida sexual. y también la vida sexual. Claro, existe os benefícios da vida sexual Claro, existen los beneficios de la vida sexual em relação à psicologia e à vida humana, en relación a la psicología y a la vida humana. não só em relação a como viver uma vida que agrada a Deus, Y no solo en relación a cómo vivir una vida que agrade a Dios, mas em todos os sentidos. más en todos los sentidos. Nós não temos ideia quanto o inimigo ataca nessa área. No tenemos idea cuánto
El enemigo ataca en esta área. Eu termino aqui Yo termino aquí contando algo muito rápido. contando algo muy raro. Eu estava em minha casa, Yo estaba en mi casa, um obreiro me ligou. un obrero me llamó. Gostaríamos que você viesse nos ajudar, Nosotros nos gustaría que vinieras a ayudarnos, porque em 3 cidades que estamos servindo, porque en 3 ciudades que estamos sirviendo, quando os casais vão ter vida sexual, cuando los matrimonios van a tener vida sexual, estão aparecendo anjos. están apareciendo ángeles. O problema é que só as mulheres estão vendo. El problema es que solo las mujeres los están viendo. Eles vão ter a intimidade sexual, Entonces van a tener la intimidad sexual, aparece um anjo. aparece un E ángel dizer, hoje não. y les dice a las mujeres, hoy no. Coisa terrível. Qué cosa terrible. Então eu fui até aquele estado, aquele departamento, Entonces yo fui hasta aquel departamento, isso já faz uns 20 anos, eso hace más o menos 20 años, e eu hospedei numa casa. y me hospedé en una casa. Fui muito bem recebido, Fui muy bien recibido, mas o marido disse para mim, pero el marido me dijo, sou um empresário. soy un empresario, Quando eu estou no meu trabalho, conozco mi trabajo, várias mulheres novas me seduzem conozco en mi trabajo que hay varias mujeres que me seducen, jóvenes, e me chamam para ter sexo. y me llaman para que tengamos sexo. Nunca traí minha esposa. Y nunca he traicionado a mi Mas esposa. quando eu chego em casa, Pero cuando llego a la casa, minha esposa diz que está vendo anjo. mi esposa me dice que está viendo un ángel. Faz muito tempo que não temos intimidade. Y hace mucho tiempo que no tenemos intimidad. Ele não era ainda um cristão, Él no era un cristiano, mas não tinha 40 anos. pero no tenía 40 años. Estava numa crise. Estaba en una Ele crisis. queria matar esse anjo. Él quería matar a este ángel. Passei uma semana ministrando a palavra Pasé una semana ministrando la palabra sobre o ministério dos anjos. sobre el ministerio de los Deus ángeles, não deu essa missão para eles. que Dios no dio esta misión para ellos. Isso são espíritos enganadores. Estos son espíritus E o engañadores. que a Bíblia fala sobre isso. Y lo que la Biblia habla acerca de esto. Eu fiquei enfermo uma semana. Yo quedé enfermo una semana. Foi um ataque terrível. Fue un ataque terrible. Mas o Senhor venceu essa situação. Mas el Señor venció esta situación. Então, entre os amigos, os inimigos do casamento, Entonces, entre los enemigos del matrimonio existe esse aspecto da vida sexual. existe este aspecto de la vida sexual Que o inimigo está aí trabalhando nessa área. y que el enemigo está trabajando aquí en esta área. Precisamos cuidar disso. Necesitamos cuidar de esto. Nós temos debilidade física, Nosotros tenemos debilidades físicas, temos que cuidar da saúde. tenemos que cuidar nuestra salud, Temos que cuidar de todos os aspectos, tenemos que cuidar de todos los aspectos, inclusive da beleza. incluso de la belleza. Que Deus nos ajude. Que Dios nos ayude, Que possamos voltar ao que era desde o princípio. que podamos regresar a lo que era desde el principio Viver uma vida que agrada a Deus. y vivir una vida que agrade a Dios. Vamos orar. Vamos a orar. Em nome do Senhor, nós pedimos a Ti En nombre del Señor nosotros pedimos ayuda, que nos ajude, Senhor, que nos ayude, a Señor, viver uma vida que agrada a Ti. a vivir una vida que te agrade. Perdoa todas as nossas dificuldades. Perdona todas nuestras dificultades E nos capacita a sermos vencedores. y capacítanos para ser vencedores, Para termos casamentos que sejam luz para esse mundo para tener matrimonios que sean luz para este mundo e sal da terra. y ser sal de la tierra. Senhor, nos ajude também aqueles que estão passando por grandes dificuldades. Señor, por favor, ayuda a aquellos que están pasando grandes dificultades en su matrimonio Abençoe também os nossos filhos. y bendice también a nuestros hijos. Possamos achar socorro da parte do Senhor. Que podamos hallar el socorro de parte de nuestro Señor, Para que em tudo só seja glorificado. para que tu nombre sea glorificado. Amém. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra.